Jesus, o bom pastor. Eu cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor, com muita alegria e gratidão a Deus. Estamos gravando hoje a lição 10 do dia 6 de março de 2022, esse segundo trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2022, na lição bíblica dos jovens, editada pela CPAD. Estamos estudando o livro do Evangelho de João, Jesus, o Messias prometido, o Deus humanizado. E a lição de hoje nos fala de Jesus, o bom pastor. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, em sua juventude pastoreou as ovelhas de seu pai Jessé. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 a 13. Vamos ver o que está escrito nesse texto sagrado. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 a 13. Diz assim o texto sagrado. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e mande-os chamar, porquanto nós não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, em sua juventude pastoreou as ovelhas de seu pai Jessé. Além de ser ele um homem segundo o coração de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Era um amoroso pastor para livrar suas ovelhas das garras do predador, arriscou sua própria vida, lutando heroicamente com um leão e um urso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. Davi, se lembrando de suas próprias experiências de pastor, podia dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23. Passados 1000 anos, esse bom pastor referido por Davi podia dizer a seus seguidores: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus poderia até mesmo ser mais enfático, dizendo: o bom pastor referido por Davi está aqui em carne e osso junto a vocês. O crente em Cristo é considerado ovelha. A igreja é o rebanho, tendo Jesus como o sumo pastor. Porque o crente em Cristo é considerado ovelha? A ovelha é um animal dócil, indefeso. Ela depende do pastor para sua sobrevivência. O pastor conduz suas ovelhas às pastagens saudáveis e às águas tranquilas. A ovelha é um animal humilde,
não reage nem mesmo diante da própria morte. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8, onde o profeta, se referindo a Jesus, diz: ele foi levado como ovelha muda perante o seu tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Quando Jesus enviou seus apóstolos a pregarem o evangelho do reino aos filhos de Israel, lhes recomendou: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, simples como as pombas e prudente como as serpentes. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. No julgamento das nações, que se dará após o arrebatamento da igreja, as nações que protegerem Israel no período da grande tribulação serão chamadas de ovelhas e estarão do lado direito do rei. A esse rebanho o rei dirá: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. As nações que oprimiram Israel nesse período estarão do lado esquerdo do rei e serão chamados de bodes. Mateus, capítulo 25, versículo 33. A essas nações consideradas bodes, o rei lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Hoje há uma infinidade de igrejas e uma infinidade de doutrinas, mas Jesus conhece todas as suas ovelhas e delas é conhecido. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz e de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 4 e 5. Podem aparecer doutrinas que imitam muito bem a verdadeira doutrina, mas as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O apóstolo Paulo se preocupava com o rebanho e vaticinou que após sua partida entrariam nas igrejas lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 26 a 29. Jesus, o bom pastor, ama as ovelhas que estão dispersas, quer agregá-las, para que haja um só rebanho e um só pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. De modo nenhum, com essa palavra, Jesus se referia ao ecumenismo, união das religiões. Para pertencer ao rebanho de Cristo, o bom pastor, é necessário ter somente Jesus como único e verdadeiro pastor. Eu sou a porta do curral das ovelhas, disse o Senhor. Jesus, a porta, não uma das portas. Quem entra por mim entrará e sairá e achará pastagens. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. O bom pastor, o legítimo dono das ovelhas, constituiu pastores para apacentar o rebanho. Esses pastores não são donos das ovelhas, nem são mercenários, isto é, não trabalham por interesse próprio. Esses pastores, constituídos por Deus, sabem que as ovelhas não lhes pertencem, mas hão de dar contas delas ao Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. É Jesus que constitui pastores para apacentar o seu rebanho.
O apóstolo Pedro, depois da tríplice confissão do seu amor a Cristo, recebeu de Jesus um cargo de alta confiança. Apacenta minhas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 18. Eu acho muito interessante o relato que João nos faz deste acontecimento, porque Jesus havia sido morto, crucificado, ressuscitou, e os discípulos já meio que desesperados, desesperançosos, disseram, eu vou pescar. Pedro disse, eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos também contigo. E foram para o mar da Galileia, voltando à antiga profissão. Trabalharam a noite toda sem ter resultado. Pela manhã, aparece um personagem na praia. Ele lhes pergunta, filhos, tendes alguma coisa para comer? Disseram, não. Quem trabalha a noite toda, não pega um peixe, e está com fome, está mal-humorado, é natural. Mas Jesus falou, então, lança a rede do lado direito. Quem será esse personagem? Será que ele entende de pesca? Mas vamos lançar. Lançaram a rede do lado direito e não podiam trazer a rede de tantos peixes que haviam pescado. Despertou nos discípulos uma curiosidade. E Pedro parece sempre foi o mais afoito. Disse ao Senhor. Se vestiram e foram à praia. E encontraram Jesus já com peixe assado na brasa e pão. Então vocês venham jantar. Jantar de manhã. Era o dia amanhecendo. Mas acontece que não haviam jantado no dia anterior, porque não tinham pego peixe nenhum. E agora, desfrutando daquele banquete que Jesus preparou, Jesus entabulou uma palestra com o apóstolo Pedro. Perguntou, Pedro, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta meus cordeiros. Perguntou pela segunda vez, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez, Pedro, você me ama mais do que este? João nos fala que Pedro se entristeceu. Perguntar 3 vezes. Ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Agora Pedro aprendeu que Jesus sabia tudo. Quando Jesus falou que ele ia negá-lo, ele disse, não, eu não te negarei, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Mas parece que ele não cumpriu sua promessa, ele negou sim. Agora ele aprendeu que com Jesus não se discute. Quando ele fala, se diz amém. E Pedro reconheceu, dizendo, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Entre linhas, Pedro quis dizer, Senhor, é verdade que eu te neguei, é verdade. Mas foi uma fraqueza da qual eu me envergonho. Mas eu te amo mais do que tudo. Se fosse eu no lugar de Jesus, ou talvez o meu ouvinte, nós diríamos, ama nada, Pedro, você é covarde. Você me ama aqui porque não há risco, mas lá no palácio de Pilatos você disse que nunca tinha me visto, até jurou e até praguejou. Mas Jesus não lançou em rosto. Jesus é amoroso. Jesus nos compreende. Eu também diria, você não serve mais, Pedro.
Você está excluído, pode ir embora. Mas Jesus falou diferente. Então, Pedro, se você me ama, apacenta meu rebanho. Para ser pastor do rebanho de Jesus, há uma condição indispensável. É amar o dono do rebanho. É amar Jesus. Jesus foi para o céu, mas não deixou seu rebanho desamparado. Ele capacitou homens e os deu para a igreja como seus pastores. Jesus continua chamando homens e os capacitando para apacentar seu rebanho. E o fará até que a igreja seja arrebatada. Então as ovelhas estarão para todo sempre junto a seu amado pastor. O bom pastor ama a ovelha desgarrada e sai em sua procura. Achando-a, não briga com ela. Não diz ovelha rebelde. Eu deveria te deixar morrer de fome e de frio. Pelo contrário, apanha a ovelha, sara suas feridas, coloca-a no seu ombro seguro e gostoso e a conduz ao redil. Convida seus amigos, os anjos do céu, e faz uma festa por ter achado a ovelha perdida. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 7. Jesus, o bom pastor, deu a sua vida por suas ovelhas. O sinédrio judaico, os soldados romanos, Satanás com todos os demônios do inferno, não teriam nenhum poder sobre o corpo de Jesus se ele não se entregasse voluntariamente. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Jesus, o bom pastor, nosso bem e muito amado pastor, tuas ovelhas te amam. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.